Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, maravilhoso, magnífico, poderoso, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores e muito mais. Deus é tudo isso e muito mais. Amém? Então, meu irmão, muito boa noite. Graça e paz sejam multiplicados na sua vida, no seu lar, na sua família. Agora nós somos 19 horas e 5 minutos. Esse é, na semana, esse é o horário o qual eu mais consigo assim ministrar pelo YouTube, pelo Instagram, por causa do trabalho, mas glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pelas oportunidades que Ele nos proporciona. Amém? Da gente poder prestar um serviço ao Senhor. Amém? E poder, querido, ser um instrumento na mão do Senhor. E por meio da nossa vida, por meio da sua palavra falado, assim, Ele pode e vai alcançar outras pessoas. Amém? Então, se você já é inscrito, veja, seja edificado, dê um joinha lá. Se você não é inscrito, se inscreva, em nome de Jesus, e tá tudo certo. Deus é bom. Então vamos à leitura da palavra, vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 11, ele diz assim: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, lhe interrogou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Eu vendo esse versículo em outra versão que eu tenho, ele diz o seguinte, que Jesus estava de pé diante de Pilatos para ser interrogado. Jesus estava de pé diante de Pilatos, diante de alguém que iria interrogá-lo, diante de religiosos, diante de uma grande multidão, a qual o foco deles era acusá-lo. Amém? E ele diz: acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Parece que a função do religioso é somente essa: vir com interrogação, acusação, sem saber da vida da pessoa, sem conhecer a vida da pessoa. Você conhece o nome, você não conhece a vida da pessoa. Você conhece o nome da pessoa, você não conhece a vida da pessoa nos bastidores com o Senhor. Amém? Então, querido, essa é a função do religioso. E eu acho interessante isso quando a versão diz que Jesus estava de pé diante de Pilatos. E ali, querido, ele era interrogado pelo governador e acusado pelo povo, pelos líderes religiosos que, além de o acusar, de o apontar, eles incitavam a multidão também a acompanhá-los do mesmo jeito. Amém? E isso me trouxe uma grande lição. Isso me ensinou uma grande lição. Isso me ensina uma grande lição. Que quando Jesus está de pé diante do governador para ser interrogado, então o Senhor, ele me trouxe algo muito especial. Então o Senhor me lembrou que isso mostra que o nosso posicionamento diante dos questionamentos e julgamentos não é curvado, e sim de pé e cabeça erguida. A forma de nós enfrentarmos
os questionamentos, a forma de nós, como filhos de Deus, como pessoas do Senhor, enfrentarmos as situações, as interrogações, as acusações que surgem, não é prostrado, é de pé. A forma como Jesus estava, o posicionamento como ele estava, é o mesmo posicionamento que nós devemos estar diante das acusações, diante das pedradas, diante dos questionamentos, das interrogações. E não é curvado diante de tudo isso, querido. Porque o Senhor, Ele não nos criou para isso. Tudo o que aconteceu, o que se passou na vida de Jesus, tudo ficou e serve como ensinamento para a nossa vida. Porque Ele é o número 1. Ele é o nosso referencial. Ele é referência para a nossa vida, o qual eu posso, devo e preciso imitá-lo. Então, eu acho maravilhoso isso. O posicionamento de pé. Ele estava de pé diante de seus acusadores, diante daqueles que o apedrejavam, diante da falsidade. Aleluia! Não é curvado. É de cabeça erguida, querido. É de cabeça erguida. E é da forma que Deus me orientar. E muitas vezes em silêncio. Porque aqui a palavra está dizendo que então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. De modo que o governador ficou muito impressionado. Você já imaginou que posicionamento, que postura é essa? Um monte de religioso, uma multidão de gente o acusando e alguém diante dele o interrogando. Mas a palavra diz, querido, que ele ficou em silêncio. E muitas vezes, querido, nós podemos viver, andar e estar de pé, de cabeça erguida, ouvindo muita coisa, vendo muita coisa, mas, meu irmão, tem momento que Deus quer o nosso silêncio, porque quem nos exalta é o Senhor. Se a gente seguir pelo caminho que o Senhor orienta que devemos seguir, sabe, quem nos exalta, quem te exalta é o Senhor. Nós não devemos revidar, mas pelo contrário, meu irmão, silenciar. Ficar em silêncio. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, tem algo tão maravilhoso, meu irmão, tão tremendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Pedro 2, 23. Aleluia. Glória a Deus. Pois Mas a palavra diz que Jesus, querido, ele foi acusado, ele foi afrontado, mas ele não revidou.
em nada ele revidou, mas entregava-se àquele que julga retamente, querido. Sabe? E a nossa postura, o nosso posicionamento precisa, meu irmão, e deve ser assim. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? E muitas vezes, querido, o silêncio, ele vale mais. Muitas vezes o silêncio diante do Senhor, ele vale mais. E como a palavra está dizendo, querido, que o governador, ele ficou impressionado com a postura de Jesus, com o comportamento dele, com o posicionamento dele. Sabe por quê? Porque a única vontade que dá é de revidar mesmo. Dá vontade, querido, a vontade vem. Só que a gente não é guiado pela nossa vontade. A nossa vontade, ela precisa estar rendida e submissa à vontade do Senhor. E se Deus, num momento como esse, nos traz uma mensagem como essa, falando sobre o silêncio, então a vontade de Deus é o silêncio. Deixa eu falar, meu irmão. Deixa te acusar, deixa te apedrejar. O perigo está, querido, em você olhar para as pedras. Porque se você olhar para as pedras, você vai querer revidar. Mas se você olhar para o Senhor, a única coisa que você vai enxergar é a glória do Senhor. Estevão foi um exemplo que ficou. A palavra diz que enquanto todos o apedrejavam, ele via o céu aberto e Jesus. Então o foco dele, querido, não era as pedras, o foco dele era Jesus. O foco dele não era as críticas, não eram as acusações, o foco dele era Jesus. O nosso foco não tem que ser as críticas, as acusações, as mentiras, a falsidade. Mas o nosso foco tem que ser e deve ser Cristo Jesus. A palavra. Por quê? Foi o que me salvou. Porque meu foco tem que ser Jesus. Foi Ele que me arrancou de onde eu vivia. Foi Ele que me deu vida. É Ele que proporciona vida para mim. Glória a Deus. Deixa eu ler mais aqui, ó. E por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido. Se eles estavam reunidos, eles estavam no seu propósito. Qual destes dois querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois que sabia que eu havia entregado por inveja. Entretanto, Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Eles preferiram um bandido do que o justo. E citado por líderes. Um líder, querido, que ele não é guiado por Deus, onde você acha que ele vai levar o povo?
Onde você acha que ele vai levar o culto? Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Mas as acusações e os falsos testemunhos, as chicotadas, a cruz que carregou, a crucificação, resultou em morte e ressurreição. E aí vem algo bem legal. Tudo isso Jesus passou por nós. E ali, quem achava que estava por cima da carne seca, que estava no comando, que podia motivar as pessoas a criticar, a acusar, a apontar, tanto a liderança religiosa como aquela multidão, querido, simplesmente eles estavam contribuindo para o sucesso de Jesus. Todo aquele que se coloca, se posiciona como aquele que quer te interrogar, achando que você está errado, como com acusação, com perseguição, com pedrada, não se preocupe não. Ele está contribuindo para teu sucesso. Ele está contribuindo para o meu sucesso. Ele está me tangendo, ele está me empurrando para dentro do plano e do propósito do Senhor para a minha vida. Sabe, eu fico com isso, eu guardo isso, eu quero viver isso porque Deus me ensinou isso. Tudo que eles fizeram contra Jesus, eles só estavam contribuindo para que o plano do Senhor acontecesse com eficácia na vida de Jesus. Comigo e com você não é diferente. Aqueles que se colocam nessa posição de perseguidor, de acusador, ele só está te empurrando para dentro do plano de Deus. Agora, qual é o conselho? Não olhe para isso. Porque se você olhar, se você parar para escutar a crítica, a calúnia, a defamação, você não vai avançar no plano de Deus. Mas se você tomar uma decisão na sua vida de olhar simplesmente para o Senhor, esquecendo a calúnia, a acusação, a defamação, as pedradas, ei, você está na direção certa. Você está caminhando e está correndo para o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todo e qualquer nome. E eles apenas estavam contribuindo para o propósito de Deus acontecer na vida de Jesus. Eles estavam contribuindo para o sucesso de Jesus. Apesar que ele já era um homem de sucesso. Porque um homem de sucesso não é possuir carro, dinheiro, riqueza, mansão. Um homem de sucesso é um homem cheio de Deus. É um homem cheio da palavra. É um homem que entende o Senhor. É um homem que é decidido a andar segundo as orientações do Senhor. É um homem que anda em amor. Esse é um homem de sucesso. E tudo isso contribuiu para que o plano do Senhor fosse cumprido na vida de Jesus. Romanos 4, 25. Vamos encerrar com esse texto aqui. Romanos 4, 25. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação.
Amém? Então, que é justificação? Absolvição. Nós fomos absolvidos da culpa, daquilo, meu irmão, que era contra nós. Porque quem era para morrer era a gente. Quem era para ser executado era a gente. Jesus nos substituiu naquela cruz, ele se colocou no nosso lugar. Glória ao Senhor, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Para nossa justificação. Ou seja, estabelecimento de uma pessoa por quitação. Aquilo que a gente devia foi quitado. Porque de alguém que nos substituiu na cruz e morreu no nosso lugar. Mas o plano de Deus se cumpriu na sua vida. Então, meu irmão, muitas são. Quanto mais a gente decide, querido, se posicionar em Deus, quanto mais a gente decide se posicionar para que o plano, o propósito do Senhor venha a se cumprir na nossa vida, querido, vai surgir. Vai surgir a calúnia, a deformação, vai surgir a fofoca, as acusações, sabe? Mas sabe, eu só vou parar se eu parar para olhar para essas coisas, ouvir isso e dar atenção para isso. O único que é merecedor, querido, da nossa atenção é o Senhor. Então, que em nome de Jesus, querido, que a tua atenção esteja voltada para o Senhor. Se volte para o Senhor. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu me posiciono, Senhor. Eu não me importo com o que falam, com o que pensam, com o que acontece nas áreas externas. Mas eu me importo com o Senhor. Eu decido, Senhor, correr a carreira que me está proposta. Amém? Então, meu irmão, fica na paz, guardado em Cristo, oculto em Cristo Jesus. Amém? E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, seu lar e sua família. Amém? Deus é bom.